você acha que se procurarem direitinho nos governos do PT, vão achar mesmo? Ué, já procuraram, já acharam. Teve um mensalão, inclusive. Já teve, já desbaratinaram esses temas passados. Já achou, agora, então? Não precisa fazer mais nada. Mensalão. Não, sobre o mensalão, já acabou, já foi investigado, já tem muito tempo, inclusive. E, inclusive, já que a gente está entrando nesse assunto do mensalão, os esquemas de corrupção, muitos deles são feitos para comprar apoio político, a maioria, né? Inclusive, quando o Bolsonaro virou presidente, ele fazia piada com isso. Cantava junto com o general Heleno, se gritar, pegar centrão, porque boa parte desses esquemas é para comprar apoio político do centrão. A gente sabe que o centrão é fisiológico. Boa parte do centrão só se une aos governos em troca de poupudas emendas. E o que está acontecendo neste governo? A gente tem o que está sendo apelidado por políticos e pela imprensa como o mensalão legalizado. Só este ano, o centrão vai ter à disposição deles, por via dessa emenda de relator, que é uma emenda que você não tem muita transparência, muitas vezes não sabe para onde foi e quem foi que fez aquela emenda, que emendou, né, que indicou aquela emenda. Por meio dessa emenda do relator, só este ano são 16 bilhões que estão sendo torrados para comprar apoio político. Nos últimos anos, se você somar nos últimos 2 anos com este ano, são mais de 50 bi torrados, uma boa parte, com certeza, para comprar apoio político. E aí, por conta desse sistema do orçamento secreto, começam a pipocar suspeitas, né? Denúncias de corrupção. Tem o tratoraço, os tratores comprados acima do preço de mercado. Tem a história da Covaxin, que ia ser comprada também a um preço muito superior. O pastor lobista, que acabou levando um ministro, inclusive, a ser preso. Então, essas histórias começam a pipocar muito em volta, em torno do orçamento secreto. E este governo que cantava "se gritar, pega centrão", é o governo que mais deu espaço e fez com que esse centrão fisiológico tivesse, além de dinheiro, possibilidade de se tornar essa máquina, essa bancada gigantesca que ela é agora. A maior bancada do Congresso é a do Centrão, graças ao orçamento secreto. Uma rápida pergunta. Quem é mais corrupto na sua história? O governo do Bolsonaro ou os governos petistas? Olha, o que a gente pode dizer é que contra o Lula nunca teve uma ex-mulher fazendo denúncia de corrupção. Contra o Bolsonaro, a gente já teve a Ana Cristina indo até a polícia e fazendo BO para dizer que ele estourou, inclusive, os cofres que eles tinham no Banco do Brasil para pegar... Mas você não me respondeu. Além disso, estou respondendo. Eu acho que o Bolsonaro é muito mais suspeito, pessoalmente, do que o Lula. Tem uma série de histórias que ele vai ter que responder, que estão sendo conhecidas agora, mas que ele só vai responder quando acabar o mandato, de funcionários fantasmas e laranjas. Tem a mansão do Flávio de 6 milhões, que foi quase escondida, né? Que ele teve que colocar num cartório, numa cidade satélite que fica bem longe de Brasília, para tentar esconder a compra. Muita gente duvida, inclusive, do valor, que seja só 6 milhões. Eles vão ter que explicar. A família Bolsonaro tem muito mais treta do que o Lula, isso eu te garanto. Zoe Martins. Não. O Google ele fala suspeitas e suspeitas, né? E denúncias e mais denúncias, mas de fato ele não fala, né? O Bolsonaro está sendo condenado, alguém do governo Bolsonaro está sendo condenado, diferente do Lula, do candidato, né? Que todo mundo sabe que o Guga é lulista. Não, o Bolsonaro foi condenado em 3 instâncias, cumpriu pena como o teu candidato cumpriu, o Guga. Porque é muito fácil ficar falando, não, porque tem suspeitas, e porque tem acusações, e porque... Tá, cadê as provas? Cadê os documentos? Cadê alguma coisa que de fato comprove que o Bolsonaro é corrupto? Ah, não, porque a ex-mulher dele. Ah, não, porque o filho dele. E o Bolsonaro, a figura Bolsonaro, que é o presidente da República. Cadê as acusações consistentes contra ele? É diferente do Lula. Ah, não, porque o filho do Lula... Não, o Lula foi condenado. Ele cumpriu pena. Ele foi condenado por 3 instâncias, por mais de 10 juízes. Esse sim foi comprovadamente, foi comprovado que é corrupto. Ele cumpriu pena, teve mensalão, petrolão. Cadê o mensalão no governo Bolsonaro? Cadê o petrolão? É lógico que em todo governo tem corrupção. É lógico que em todos tem. Não tem como você controlar isso. Agora, uma coisa é a
figura do Bolsonaro, outra coisa é a figura, sei lá, de deputado, de ministro, né, colocado lá por Bolsonaro. Na questão dos ministros, e deputado é eleito pelo povo. É diferente, ele não é Deus para ficar olhando o que cada um está fazendo. Agora, toda vez que teve alguma denúncia contra algum ministro no governo Bolsonaro ou contra algum aliado dele, ele colocou para fora do governo. Ele não ficou com essa pessoa dentro no governo. Ele falou que seja investigado e se tiver culpa no cartório, que siga o devido processo legal. Se não tiver nada, e comprovadamente que não teve nada, volta para o governo. É assim que ele faz. Ele não fica passando a mão na cabeça igual o PT faz. Então, Guga, mostra alguma coisa consistente contra o Bolsonaro. Porque eu tenho certeza que se tivesse alguma coisa, meu filho, ele já estaria destituído da presidência e já estaria na prisão. Porque é isso que os surubus, como você, jornalista, né, toda a grande imprensa e o STF já teriam colocado ele para trás das grades. Então, se não tem nada, não tem nada. É mais narrativa. Peraí, Guga, eu vou deixar. Acusação. Eu vou deixar você falar. Quero provas. Eu vou deixar, Guguinha, você falar, mas antes o Paulo Figueiredo. Bom, é claro que você tem, como eu disse agora há pouco, corrupção em qualquer governo. Na verdade, você tem corrupção em empresa também, tá? Não é só em governo. Claro que a corrupção no governo interessa a gente porque o dinheiro é nosso. Corrupção na empresa, o dinheiro dos outros, interessa ao dono. Mas o que muda é o grau de corrupção. Eu achei a resposta que o Guga deu foi uma das coisas mais constrangedoras que eu já vi. Ele foi para um lado, foi para o outro, tentou falar de ex-mulher, ele trouxe coisa pessoal que não tem nada a ver com assunto de governo. Assim, realmente constrangedor. Importante as pessoas entenderem o que é a diferença, porque é uma diferença de magnitude, de ordem de grandeza. Enquanto no governo Bolsonaro você está falando de pode ser que tenha havido superfaturamento com emenda lá na ponta que foi distribuída pelo relator no Congresso, e pode ser, o negócio do trator já viram que não era bem isso, tanto que a ação penal não seguiu adiante, pelo menos não até agora, mas pode ser esse tipo de corrupção na ponta. Ao Ministério da Educação, pode ser que tenha tido um cara que tenha utilizado o acesso que ele tinha, mas nem do Ministério era, e não sabe nem se envolvia o ministro. Estamos falando de coisas lá na ponta. Quando a gente fala de PT, não sou eu que estou dizendo, são as investigações oficiais mostraram isso, a investigação, inclusive o primeiro caso do Mensalão no Supremo Tribunal Federal e depois no Petrolão, a Lava Jato espalhada por todo o Brasil, as Lava Jatos espalhadas por todo o Brasil, com todos os seus defeitos. É impossível dizer que não foram levantadas diversos fatos, mas o que é importante é entender a magnitude do esquema. Enquanto você está falando de corrupção na ponta do ladrãozinho aqui do interior do não sei aonde, deputado que é beneficiado de alguma forma, no outro você está falando de um esquema de subversão da República. Porque o que o Mensalão e o Petrolão eram formas de comprar as instituições brasileiras e elegerem políticos aliados ao governo. Não era nem enriquecimento tanto pessoal. Claro que houve enriquecimento pessoal de alguns, inclusive o Antônio Palocci sempre detalhou bastante como é que isso aconteceu nas delações dele, tanto a parte que foi homologada e depois cancelada, quanto os outros inúmeros depoimentos que ele deu como fonte primária. Mas o objetivo do PT, no Mensalão, era pagava uma propininha ali. E o Roberto Jefferson também conta bem essa história. Pagava uma propininha ali, mês a mês, para que os deputados votassem de acordo com o governo. Quando esse esquema foi desbaratado por conta da denúncia do Roberto Jefferson, eles partiram para o esquema do Petrolão, que era a mesma coisa, desvio de corrupção de empresas estatais para pagamento de propina para aliados do governo financiarem principalmente as suas campanhas políticas. Então, no final das contas, o que acontece? Você subverte a República, porque a República precisa dos três poderes funcionando. E quando um dos poderes compra o outro e anula o outro com dinheiro de corrupção, isso é subversão da República. A República para de funcionar. Nós deixamos de ser representados. E aí, todo o sistema se torna ilegítimo. Porque você pensa que os ministros do STF que estão aí hoje foram nomeados por um presidente que foi eleito com dinheiro ilegítimo de campanha, dinheiro de propina. E os senadores, boa parte dos senadores que confirmaram os ministros do Supremo Tribunal Federal, também confirmaram eles nas suas sabatinas e na sua confirmação no Congresso, também foram eleitos com